Olá, irmãos, eu sou Nilson Lopes, espero que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho da notificação, deixe o seu like e compartilhe com as outras pessoas este vídeo. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o Seminário de Vida no Espírito, falando sobre o amor de Deus, e agora vamos falar um pouco para vocês sobre o pecado e a salvação, tá certo? Então vamos lá. Como eu já me apresentei, eu sou Nilson Lopes e nós vamos falar um pouco sobre essa dinâmica entre o pecado e a salvação de Deus. O que é o pecado? Algumas pessoas dizem o seguinte: pecado é tudo aquilo que eu faço que me pesa na consciência. Pecado é aquilo que me deixa triste. Pecado é ferir os 10 mandamentos. Pecado, e aí cada um dá o seu. Não sei se é porque nós somos brasileiros, eu acho que os outros países também fazem isso. Mas cada um dá o seu jeitinho para amenizar um pouco o que é o pecado, né? Para não pesar muito. Porque aí se eu olho lá o pecado e falo assim, não matar. Aí eu falo, eu nunca matei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém, então eu não cometi esse pecado. Mas eu não consigo vincular que não matar também fica vinculado aí ao não perdoar, não querer ver nunca mais alguém. Essa pessoa para mim é como se estivesse morta. Matou, entendeu? Não roubar, eu não, nunca roubei, nunca cometi nenhum roubo. Tem certeza? Tem certeza? Sinal de internet? DVD pirata? Nunca roubou? Sinal de Wi-Fi, DVD pirata? Nunca, tem certeza? Porque roubar também tem outras maneiras de roubar. Pegar o ônibus, pagar para o cobrador, mas descer pela frente e não rodar a catraca. Mas aí não foi eu que peguei, foi o cobrador. Você ajudou ele. Comparsa. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa dinâmica. O que é o pecado? O pecado, então, para que a gente possa entender essa dinâmica do pecado, né? O que é e o que não é o pecado, nós vamos nos remeter um pouco à história bíblica, certo? Então, assim, o pecado entrou no mundo por conta de quem? Aí todo mundo o homem já aponta o dedo por causa da mulher, né? O pecado entrou no mundo por causa da desobediência, não foi por causa da mulher, não fiquem tranquilos, meninas, não foi por causa da mulher, né? O pecado entrou no mundo pela desobediência. O homem e a mulher desobedeceram a Deus, né? Deus criou, então, o jardim do Éden. O jardim onde é um lugar de intimidade. O jardim, nesse sentido, ele significa que o lugar de intimidade entre o homem e Deus. O homem caminhava com Deus no jardim. Eles batiam papo, Adão aqui, o Deus aqui, aí Deus, beleza, como é que foi as coisas hoje? Eles caminhavam, entendeu? No jardim. Então, era um lugar de intimidade com Deus, o jardim. E Deus criou todo o mundo, todos os animais, todas as árvores do mundo inteiro, e colocou uma árvore no meio do jardim. E essa árvore no meio do jardim, que era, na Bíblia diz que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para o homem, olha, você pode comer todos os frutos, todos os animais, tudo que tem no mundo inteiro, você pode, né? Menos o fruto daquela árvore que está ali no meio. Alguns usam o fruto da maçã, mas não se preocupa também aos produtores de maçã, fique tranquilo, a maçã não é o fruto do pecado não, tá? O fruto do pecado é fictício, né? Não é uma fruta exatamente como a gente vê nos desenhos, tá certo? É um fruto, por isso está o fruto, não a maçã, né? Tá certo? Então assim, qual foi o pecado do homem? Comer a maçã? Comer o fruto? Não, foi desobedecer a ordem de Deus. Se Deus tivesse dito para ele, olha, vocês podem fazer tudo, mas vocês não podem tomar banho. Então pronto, Deus falou para não tomar banho, então não é para tomar banho. O problema não foi eles comerem o fruto. O problema não foi eles comerem o fruto. O problema foi eles desobedecerem a Deus. Porque Deus disse para eles não comerem aquele fruto.
Então, o pecado do original é a desobediência. A desobediência. Esse foi o pecado original. E o que Deus fez com Adão e Eva logo após eles terem pecado? Todo mundo deve dizer assim, expulsou eles do paraíso, colocou eles para fora. Não. Diz a palavra de Deus que a primeira coisa que Deus fez foi perceber que eles estavam envergonhados porque estavam nus. Então Deus fez para eles com a pele de carneiro, do cabrito lá da ovelha, fez para eles pele com o couro de um animal e vestiu os homens. Olha que legal, não é aquela folhinha como chama ali, que o pessoal coloca, né, uma folhinha nos desenhos. Não era uma folhinha não, foi coberto com o couro de um animal, tá certo? Então, a partir disso daí, Deus pegou e disse para eles, olha, infelizmente, a consequência do seu pecado, você perdeu a intimidade comigo. Você perdeu a intimidade com Deus, porque, enfim, você não me obedeceu. É a consequência. Aí você pode pensar assim, não, então Deus castigou o homem. Não, Deus não castigou o homem. O homem fez uma opção errada, mas fez uma opção, certo? Então, por exemplo, nos mandamentos de Deus diz assim, vou dar um exemplo bem simples. Não roubar. Por que não roubar? Porque se você roubar, a pessoa que você roubou pode querer de volta a coisa que você roubou, ela pode te denunciar para a polícia e você pode ir preso. Entendeu? Não cobiçar a mulher do próximo. Por quê? Porque se você cobiçar a mulher do próximo e o próximo desconfiar, ele vai vir para você e vai te dar um soco. Ele vai dar briga. Entendeu? Então, os mandamentos de Deus, veja bem, os mandamentos de Deus, dados à igreja, mas são de Deus, esses mandamentos, eles não são, não faz porque se você fizer o bicho vai pegar. Não, eles são conselhos para que você viva bem. Se você fizer isso aqui, a consequência é negativa. Então não faz isso para não dar ruim. Entendeu? Não, a gente não pode olhar para os mandamentos como um peso e um medo de ir para o inferno. Não olha assim. O pecado, ele entrou no mundo, sim, pela desobediência, mas nós podemos, hoje, Deus nos dá a graça de fazer o caminho inverso, né? O homem estava no jardim, era íntimo de Deus e pecou e desandou no mundo. Agora, nós, desandados no mundo, conhecemos a Deus e temos a graça, pela oração, de voltar ao jardim secreto, à intimidade com Deus, para que um dia nós possamos estar no céu com Ele. É o caminho inverso agora. O caminho que nós trilhamos agora é o caminho contrário. Nós, pecadores, agora caminhamos para a santidade, para estar com Deus. Certo até aí? Beleza? Show! O que aconteceu logo depois disso daí? O que aconteceu logo depois disso aí foi bem assim, tipo, Deus é Deus. Ele é Deus, o poderoso. Mas o que acontece? Ele não se conteve de ver aquele que ele amou, aquele que era íntimo dele, que pecou, está ali, no mundo, sem ninguém, sem a intimidade com ele, sem o auxílio dele. Então o que Deus fez? Deus pegou e começou a mandar auxílio. Deus começou a mandar. Mandou homens de fé, mandou Noé, mandou Moisés, mandou Enoque, mandou Elias, Elias já é profeta, né? Enoque já é profeta, né? Então foi mandando os profetas, né? Isaías, Ezequiel, mandou Abraão, homem de fé também, Isaac, Jacó, mandou quem mais? Ezequiel, Abacuque, Naum, aí todos os profetas menores e maiores antes do evangelho tá aí. Salomão, Davi, os reis, né? Salomão, Davi, mandou Samuel, mandou um monte de gente. De tempos em tempos, morria um, já vinha um outro, morria um, já vinha outro. De tempo em tempo, Deus foi suscitando profetas, homens de Deus, homens santos, sabe? Reis, juízes, pessoas que ele tocava no coração de alguns e lançava esse alguns para justamente tocar no coração do povo, tocar no coração da galera. E o que as pessoas fizeram? Não aceitaram.
Alguns mandaram matar, outros, né, abandonaram, e por aí foi. Até que então, o que aconteceu? Deus, então, diz nos estudos, né, na exegese, né, na teologia, diz assim que em um momento entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o próprio Jesus se dispõe a descer e habitar no meio de nós. Deus, então, como que em uma última chance, em uma última oportunidade, única e última, Deus pega e manda quem? O próprio Jesus. Então Jesus encarna, é gerado no ventre da Virgem Maria e nasce no meio de nós, o Salvador. E o que acontece com ele? Jesus começa a sua vida pública e ele é perseguido, é morto, é crucificado, morto, porém ao terceiro dia ele ressuscita. E tudo isso acontece porque já estava previsto pelos profetas que isso iria acontecer. E aí Jesus então ressuscita e também nos envia o Espírito Santo. A Santíssima Trindade então se faz presente de uma maneira muito real e concreta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam à humanidade inteira. E aí se acaba toda a revelação divina, certo? Em Jesus se encerra toda a revelação divina, tudo que Deus tinha para se revelar, porque justamente no começo nós vamos ver no Gênesis, né, que o Pai e o Espírito Santo já se manifestavam, né? O Pai que cria, o Filho está lá também, porém ele não se manifesta ainda, e em Jesus é a manifestação final de Deus encarnado. De Jesus então passa aí, ele que era 100% Deus, também passa a ser 100% homem. Então ele em duas, sendo Trindade, ele se manifesta nas duas naturezas, tá certo? Então esse é um gesto que nós usamos muito para fazer o sinal da cruz, que representa justamente a Trindade em duas naturezas, tá certo? Então vamos lá. Jesus então ressuscita e tal, e habita no meio de nós. Vamos pegar então essa vida pública de Jesus. O que Jesus nos ensina? O que Jesus, as parábolas de Jesus, os acontecimentos da vida de Jesus nos fazem lembrar de quem? Eu vou dizer para você e você vai tentando fazer memória, certo? Se você já passou por isso, já deixa aí seu like, tá certo? Se você passou por isso, olha, é compromisso teu que está assistindo esse vídeo. Se você passar por alguma coisa que eu vou dizer aqui que Jesus viveu, já deixa aí seu like. Então Jesus, ele nasce pobre. Ele nasce pobre. E meio que sem condições financeiras, mas também assim, sem muita condição também humana assim mesmo, sabe? De indigno, né? Nasce no estábulo, né? Jesus então ele tem a sua infância, desde jovem ele ali obedece seus pais, de vez em quando dá uma rateadinha ali, né? Porque ele foi para o templo, não avisou para o pai, aí a mãe pensou que ele estava com o pai pensou que ele estava com a mãe, porque a caravana era muito grande, então os homens e as mulheres ficavam separados, e um achou que estava com o outro, no final das contas Jesus ficou lá em Jerusalém, ensinando aos doutores da lei. Então, Jesus cresce, quando começa a sua vida pública, então Jesus começa, primeiro que ele assume aí a responsabilidade da casa, porque aí José já tinha morrido, e ele passa a ser o homem da casa, o sustento da casa. Jesus, então, ele junta com seus amigos, passa a anunciar o reino dos céus, e ele é perseguido pelas pessoas que não são da igreja, perseguido pela igreja, na época, né, a igreja judaica. Ele era perseguido pela igreja dele, ele era judeu e, enfim, participava da igreja judaica, e ele foi perseguido. E depois de tudo isso aí também, ele tinha ali os seus 12 amigos. E aí o que acontece? Ele é traído por um dos amigos,
E aí quando ele pensa assim, pô, fui traído por um, os outros amigos vão me defender, os outros amigos, ó, caparam a mula. Ficou só um amigo, só João ficou com Maria. Então Jesus, ele é perseguido, ele é escarnecido, as pessoas zombam dele, dão risada da cara dele, tratam ele como um menosprezo, né, com desdém. E aí as parábolas de Jesus, elas vão remeter o quê? O reino dos céus. Jesus meio que está falando do céu e dele. Do céu e dele. Por quê? Quando Jesus fala a parábola dos vinhateiros, que um homem tinha uma vinha e aí colocou lá o pessoal para trabalhar, o pessoal começou a ganhar dinheiro e quando ele mandou uma pessoa para ir lá cobrar, pegaram a pessoa e mataram. Mandou outra pessoa, pegaram, mataram. Aí ele pegou e mandou o próprio filho. E o que eles fizeram? Mataram também. Mataram o filho do dono da vinha. O dono da vinha é Deus, o filho do dono da vinha é o próprio Jesus, já fazendo ali o anúncio de que eles iam o matar. Percebe como que as coisas ficam sempre interligadas nas parábolas. Da mesma forma, Jesus conta uma outra parábola que é bem conhecida, né? Jesus conta a parábola do filho pródigo e pouco dessa passagem do filho pródigo, ela fica ligada a cada um de nós e no geral, né? Deus que cria o homem, né? E tem ali ele como filho e ele escolhe ali a comer o fruto da árvore, desobedece a Deus, dizendo, olha, eu não preciso de você. Quando nós pecamos, nós dizemos para Deus, ó, eu sei me virar sozinho, não preciso de você, teus conselhos não valem nada. Né? E Deus, o que Deus faz? Deus mesmo assim, quando este filho reconhece que errou, Deus acolhe esse filho com misericórdia e dignifica esse filho de novo, não importando onde ele estava e o que ele fez, o que importa é que ele está vivo e voltou para casa. Da mesma forma é Deus comigo e com você. Não importa onde você está agora, o que importa é que Deus, ele quer você de volta. Você saiu do coração de Deus, você veio do céu e para o céu você vai voltar. Mas você pode antecipar esse céu aqui na terra. Lembra quando nós rezamos o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra agora, como um dia nós vamos ver no céu. Nós temos a graça de que na presença de Deus aqui na terra, nós antecipamos tudo que um dia nós vamos viver lá no céu. Que belo isso, mas depende de você. Veja que o pai do filho pródigo, ele faz o quê? Ele vai atrás do filho, buscar o filho, assim, lá onde o filho se perdeu, na prostituição e tal. Não, ele espera. Ele espera o filho. Por que ele espera? Porque, da mesma forma, Deus, ele não quer que você volte para ele por medo do inferno, porque medo do castigo, sei lá. Deus quer que você volte para ele por amor. Deus quer que você volte para ele por gratidão. Não porque você tem medo de Deus. Porque Deus não vai te castigar. Teus pecados têm consequência. Teus pecados têm consequência. Se você fuma, né, para quem é fumante, você fuma. Então qual é a consequência de quem fuma? Tem um câncer aí acho que no estômago, né? No fígado. Tem um câncer no fígado, sei lá. Não, fígado é para bebida, né? Nem sei, tá vendo? Então assim, ó. Então, se você bebe, tem uma doença. Se você fuma, tem uma doença. Se você come muito doce, tem diabetes. Se você é muito estressado, tem pressão alta. E por aí vai. Uma consequência, entendeu? Da mesma coisa, o pecado é uma doença. E uma doença tem consequência. Se você faz alguma coisa errada, tem uma consequência. Não é Deus que te castiga, entendeu? Mas tem uma consequência, tá certo? Então, assim, que você possa, diante dessas dinâmicas que nós estamos falando de Deus, todas as parábolas que Jesus, por isso que eu dei a dica para vocês, né? Se você viveu alguma coisa assim, dá um like aqui. Por quê? Porque tudo que Jesus viveu, ele antecipou o que nós iríamos viver na vida. É como assim, ó, Deus encarnou para dizer, tá vendo aí? Você viu? Viu? Você viu? Eu, sendo um homem como você, consegui vencer. Porque antes eu estava lá no céu.
Aí você dizia, não, é porque Deus é muito... Deus não sabe o que é ser humano. Então, eu me fiz humano, eu sofri tudo que você, sofri o nascimento no parto, eu tive pai, tive mãe, entendeu? Eu sofri tudo que você viveu. Tudo que você vive, eu vivi. Tudo, tudo. Não fica com essa ilusãozinha boba que Jesus era normal, Jesus ia no banheiro, Jesus pegava gripe, Jesus era normal. Era um homem, era uma pessoa, comia, entendeu? Normal. Tudo que você faz, Jesus fazia. Porém, Jesus conseguiu, sendo 100% Deus e 100% homem, ele conseguiu vencer as tentações, o pecado, a ignorância dos outros. Ele conseguiu vencer. Então você também pode. Ele viveu tudo isso para nos mostrar que é possível. É possível, irmão. É possível. E nós sabemos que depois de Jesus, quantos santos da igreja que não viveram e venceram o pecado estão aí podemos ler as suas histórias, né, em vários livros, certo? Que Deus abençoe você, que Deus te dê a graça. Nós teremos um próximo vídeo. Não esqueça de ver a sequência da playlist, entendeu? O próximo vídeo nós vamos falar sobre o senhorio de Jesus, tá certo? Deus abençoe vocês e não se esqueça, o mundo precisa de santos e você pode ser um ainda hoje. Deus te abençoe. Shalom.